Geração em Saúde há mais de 8 anos e muito feliz com todo o trabalho que nós temos feito aqui agora também no digital. Vamos lá então? Começar a nossa live de hoje? Hoje nós vamos falar sobre armazenamento do leite, porque muitos são os motivos, né, que é necessário congelar o leite. Então eu vou ensinar para você passo a passo de como tirar o leite, né, como extrair esse leite da mama, em que momento do dia é melhor para que a gente faça essa extração do leite, como armazenar, congelar, por quantos dias esse leite pode ficar congelado e quantas horas pode se mantê-lo sem estar congelado. Você já sabe? Não? Então fica aqui com a gente que eu vou te ensinar passo a passo como fazê-lo, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o momento certo de fazer, tá bom? Na maioria das vezes, a mãe tira esse leite quando a mama tá bem cheia, né? Então, antes de amamentar, é o momento que às vezes ela tira. Tudo bem fazer assim, mas o ideal é fazer depois que o bebê mama. Como assim? Se depois que o bebê mama, a mama vai estar vazia, como é que eu tiro? Não, sempre sobra um pouquinho. E outra coisa, o leite, depois de um determinado momento, ele é produzido durante a mamada. Então, você vai ficar com a mama cheia, pesada, nos primeiros dias. Até 30 dias, você vai sentir aquela mama constantemente, dia e noite, cheia. Mas, com o passar dos dias, essa mama ela vai ficando menos pesada, menos cheia, graças a Deus, né? Porque, olha, mama muito pesada durante 6 meses, 1 ano, já pensou quanto seria difícil pra gente? Então, pesada, muito cheia, os 30 primeiros dias, e depois essa mama vai ficando mais leve, menos cheia. Por quê? Porque a mama vai produzir o leite durante a mamada, ok? Então, olha só, o bebê está mamando, mamou, está satisfeito, você deu as 2 mamas, e aí o que acontece? Você continua com o estímulo de sugar. Essa mama vai entender que ainda há o estímulo de sugar e ela vai vai continuar produzindo leite para que você possa guardar. E sabe o que é mais interessante? É muito bom, e essa é uma dica para você, que ao tirar esse leite depois que o bebê mama, você vai tirando o leite mais gorduroso. Lembra lá que nós falamos leite anterior e leite posterior? Então, depois que o bebê mama, ali vai ficar o leite posterior, porque já tem 10, 15, 20 minutos que o bebê mamou. O leite anterior, que é mais rico em água e nutrientes, ele já vai ter bebido. Então, o leite que você vai armazenar, ele vai estar ali mais rico em proteínas, em gorduras. E isso é muito bom, principalmente para esse leite que vai armazenar, tá bom? Então, fica a dica. Importante que seja depois que o bebê mamar. Não tem jeito, eu preciso sair de manhã cedinho, não deu tempo de amamentar, não tem problema. Tire o primeiro leite. Despreze o primeiro jato e então você pode começar a fazer a ordenha, tá bom? Não tem problema, mas o ideal é que seja feito depois que o bebê mamar, para que você possa guardar o leite posterior. Leite posterior é aquele que é rico em gorduras, proteínas, tá bom? Deu para entender qual é o momento ideal para você tirar o leite? É isso. Só que tem uma coisa, antes da gente tirar esse leite, tem todo um ritual que a gente precisa fazer para que esse leite seja guardado com segurança e não venha azedar. Porque, olha, se multiplicar qualquer bactériazinha, qualquer fungo nesse leite, já era, tá? O leite não só vai azedar, como se você não conseguir perceber que esse leite está azedo, por qualquer motivo que seja, pode desencadear uma diarreia muito grande no bebê.
E aí diarreia desidrata muito rápido. 24 horas de uma desidratação já é grave. Então tem que ter muito cuidado com toda a higiene, a maneira como você vai se preparar literalmente, ó, da cabeça e também braços e mãos para guardar com toda segurança esse leite, tá bom? Então, é importante você saber também que se você for começar a tirar o leite sem que o bebê tenha amamentado, a mama ainda está em descanso. Então, você vai precisar fazer alguns estímulos para que ela produza ou para que ela libere, ejete esse leite. Então, isso pode demorar um pouquinho, né? Ali 3, 5 minutinhos. O importante é você não desistir, tá? Mas depois que o bebê mama, a mama já está num movimento. E aí pode ficar mais fácil para você, tá? Tenta dos dois jeitos. Se você não conseguir tirar antes, né, durante esse primeiro momento que você precisa, então tenta ali dar um mamar, mesmo que seja rapidinho, oferece a mama para ficar mais fácil, para que você não deixe o bebê sem o leite, tá? Porque eu sei que às vezes tem tanto corre na vida, precisa fazer algumas coisas, você está voltando, né, para o trabalho, ou precisa ver algumas coisas de ir ao banco, ao supermercado, ou tirar um tempo para você, porque é muito importante, tá? Nós estamos falando aqui, às vezes, de uma necessidade da família, que é ir ao banco, ao supermercado, ou você voltar ao trabalho, mas também você pode sim tirar o leite para fazer algo importante para você, ter um momento para você, ali 30 minutos, 1 hora do dia, você ir no salão, fazer uma unha, fazer um cabelo, sair para comprar alguma coisa que você esteja precisando para você. Esse tempo é importante, tá? Faz bem. E é importante você saber que a ocitocina, né, que é o hormônio do prazer, ele é liberado principalmente quando você está bem. Então, se você conseguir se organizar, né, se você entende que já pode deixar o bebê para tomar um leitinho que você tirou, então você vá fazer bem para você, e eu te garanto que vai fazer bem também para o seu bebê e para toda a sua família, tá bom? Não se culpe, faça, com certeza vai fazer bem, tá bom? Então, isso tudo pode demorar um pouquinho, essa retirada do leite. A retirada do leite pode ser manual, pode ser numa bombinha elétrica ou naquela outra bombinha sem ser elétrica, né, manual mesmo, tanto uma como outra. Eu indico, tá, a minha orientação como consultora em amamentação é que você insista em fazer a ordenha manual, tá? Eu acho mais fácil você dosar até mesmo a questão da força, e isso ajuda bastante e traz até uma segurança maior. As bombinhas, elas facilitam, né? Às vezes pode ser até um pouco mais prática, mas com a mão você dosa melhor todo o trabalho, e principalmente porque você vai conseguir fazer alguns movimentos onde você vai alcançar toda a mama, e que às vezes com um acessório não vai ser tão fácil, tá bom? Vamos ver o que mais? Muito, muito importante quando a gente for fazer a ordenha, principalmente a manual, é não pressionar o bico, tá bom? É sempre fazer a ordenha na arela. Então vamos começar do início. Primeira coisa, nós vamos fazer a higiene. Muito importante você pegar, amarrar o cabelo para poder fazer esse trabalho, para que nenhum fio, né, caia sobre o leite, contamine esse leite, e aí você tem que desprezar. Então, amarra o cabelo. Nesse cabelo, coloca uma touca, pode ser aquela touquinha descartável. Não tem touca? Sem problema nenhum. Pega uma fraldinha do bebê, coloca aqui na cabeça e tá ótimo. Essa mesma fralda você pode usar de máscara, caso você não tenha uma, apesar de que agora, né, nesse período pandemia, pós-pandemia, todos nós temos máscaras dentro de casa.
Então reserve uma, tá? Deixe bem lavadinha, passadinha, higienizada ali, separada para isso. E aí você usa essa máscara para que nenhuma saliva, gotícula vá cair nesse leite e azede, tá? É uma das coisas assim mais importantes. Não pode cair nenhuma saliva, a boca é muito colonizada de muitas bactérias e isso pode azedar o leite. E aí já era, tá bom? Então, cuidou da cabeça, cabelo amarrado, touca, a máscara. Nós vamos fazer a higienização agora dos braços. Isso, é dos braços mesmo. Então, você não vai lavar somente as mãos. É importante que você lave pelo menos o antebraço. Então, você vai lavar do cotovelo até a mão, ok? Do cotovelo até a mão. E aí, as mãos, você vai fazer a lavagem das mãos normal, ok? Com todo aquele passo a passo. Então, você vai esfregar uma palma na outra, palma em cima do dorso, entre os dedos, muito importante. Vai fazer a lavagem entre os dedos, na outra da mesma forma, entre os dedos, punho. Essa lavagem das mãos, ela seria para qualquer coisa, mas às vezes no máximo a gente faz assim, né? E ainda sacode, não pode sacudir. Então você vai lavar punho, e aí você vai fazer dedão, lavagem do dedão, lavagem do dedão, e aqui você consegue higienizar todas as mãos. Ponta dos dedos, como que a gente limpa? Ó, em movimentos circulares, para poder fazer a limpeza também das pontas dos dedos. E aí você faz o enxágue e não sacode. Esse movimento de sacudir também pode... na verdade, o que a gente fala é que quando você sacode, você faz todo o movimento dos micro-organismos que estão no ar. Então, é importante você enxaguar e aí pegar uma toalhinha. Se você não tiver uma toalha que você possa deixar exclusiva para esse momento, ali você pode também usar mais uma fraldinha. Então, você vai secando essa mãozinha, né? Tudo. E depois é que você vai fazer essa ordenha. E a mama? A mama você também vai fazer uma higiene nela. Eu oriento, pessoal, meninas, não utilizar sabão, sabonete para fazer a limpeza da mama. Desde a gestação, a orientação é que não se utilize sabonete nessas mãos. Por quê? Porque o sabonete é muito ácido. E aí o que acontece? Esse sabonete ele vai tirando muito a proteção da mama. Isso não é só na gestação, mas em todo o nosso corpo. Inclusive o bebê, na hora de dar banho, se você quer dar mais de um banhozinho, dê um com sabonete e o outro você dê só com uma aguinha bem gostosa, talvez um cheirinho na água se você quiser. Claro, se tiver de cocô, não tem jeito. As regiões que estão mais sujinhas, você passa um sabonetezinho. Mas rostinho, o corpinho, não precisa usar sabonete 2 vezes, tá? Somente uma já é mais do que o necessário, para que não tire a proteção da pele. A gordurinha da pele, ela é proteção, principalmente para o bebê, para não dar tanta alergia. Por mais que o seu sabonete seja hiper antialergênico, hipoalergênico, não, sabe, é aquele mais top que tem, não utilize mais que uma vez durante o dia, salvo as regiões que estejam com cocô, um xixizinho, aí sim, ali você faz, tá bom? Então, desde a gestação, procure evitar de utilizar sabonete nas mamas. A higienização da mama também precisa ser feita, de preferência somente com água corrente. Né? Se você conseguir fazer um ritual de banho, melhor ainda. Não tem problema. Faz a higienização com bastante água e uma toalhinha para fazer a secagem dessa mama. Então, ou você faz uma toalhinha, essa toalhinha que você das mãos, então você pode utilizá-la também na mama, ok? Sem nenhum problema. Primeiro você faz mama, depois você faz as mãos e tá tudo ok. Toalha ou também uma fraldinha, tá? Então você fez a limpeza dessa mama,
Secou, ótimo. Outra coisa, as mamas, é importante a gente evitar pomadas, né? Aqui no nosso canal nós já temos explicando um pouco sobre como tratar bico rachado e eu dou várias dicas de como você pode tratar, como você pode evitar esse bico rachar. E aí, a pomada é em último caso, se o médico prescrever. Por quê? Pomada deixa muito resíduo. E aí, o que acontece? Você precisa tirar todo o resíduo para que o bebê não venha a ingerir essa pomada. E aí, o que precisa? Na maioria das vezes, precisa de um sabonete. E aí, você precisa lavar com uma pressão um pouco maior. E às vezes, é uma mama que já está sensível. E aí, pode trazer algum desconforto para você, tá bom? Então, lavamos a nossa mão, lavamos a nossa mama, tá tudo secadinho, prontinho. Agora nós vamos preparar o nosso ambiente para fazer a ordenha. Para fazer a ordenha, nós vamos precisar de outro pano. Tem que manter o ambiente mais estéril possível para que não haja nenhuma contaminação. Então, mais um paninho limpinho, exclusivo para fazermos a ordenha. Você pode pegar um pano de prato, tá? Você pode pegar um pano de prato, colocar ali sobre a mesa bem limpinho e separar. Ou até mesmo uma fralda, se você quiser. Mas o ideal mesmo é que seja um pano de prato limpinho, separado somente para isso. Então, você vai preparar a mesa, pôs o pano de prato e ali já vai estar com as garrafinhas que você vai encher. Você pode utilizar garrafinhas, você pode usar potes de plástico, o ideal é de vidro, mas pode usar os de plástico também, saquinhos plásticos próprios, né, para armazenar leite. Aí lá já tem as informações onde você pode escrever a data, tudo certinho. Mas se você não tem aí próximo ou se você já tem em casa vidros, utilize os vidros sem nenhum problema, tá bom? Então, como que você vai fazer? Você vai utilizar vidros. Então, antes é importante você fazer a esterilização desses vidros. E aí, como que faz? Você pode fazer na água quente ou no forno. O forno eu acho mais complicado, mas se você quiser, tem até 108 graus. 10 minutos, 108 graus é o tempo que você precisa deixar esse vidro ali dentro do forno. Mas às vezes pode ser um pouco complicado, né? Para você colocar o grau certinho e às vezes deixar demais é mais complicado, mas se você quiser utilizar sem nenhum problema. Lembrando que a tampa, se for de plástico, por exemplo, ela precisa ser fervida, que não tem como colocar no forno, tá bom? Então, se você quiser utilizar o forno, tem isso. Mas a maioria utiliza, então, ferver. Como que você vai fazer? Você vai ferver a água e colocar esses vidros dentro da água, ou se você achar mais fácil, você pode despejar a água dentro desse pote de vidro. As tampas pode deixar numa panela fervendo separado, se você quiser, e assim você esteriliza. Você precisa deixar pelo menos 15 minutos ali fervendo ou com essa água quente dentro do pote e depois secar. A secagem você vai fazer em cima de um pano limpo também. Então, você vai pegar esse vidro esterilizado, não vai secar manualmente, você vai deixar no tempo, em um lugar seguro, onde você vai ter a segurança de que não vai ter nenhum inseto ali para poder criar confusão. A minha orientação é que você pegue esse vidro esterilizado e o coloque de boca para baixo para poder secar. Agora, se você preferir deixá-lo de boca para cima, que demora mais, você precisa colocar pelo menos um pano por cima, tá bom? Então, tem essas duas maneiras. O que eu acho mais prático é colocar de boca para baixo, para que não tenha nenhum perigo de um inseto entrar ali, formiga ficar passeando, e também seca mais rápido. Secou, tem certeza, tá bem sequinho, não pode deixar de um dia para o outro, é algo que você precisa utilizar. Observe se está bem seco e então você vai fazer a utilização disso tudo, tá? E aí, vamos ver o que mais. A ordenha. Depois que você fez toda a limpeza da mama, você precisa conhecer. Então, você vai fazer uma massagem, principalmente
se for a primeira ordenha. Então, se você acordou, o bebê ainda não mamou, ou é no período em que o bebê está dormindo, a mama já está cheia e você vai precisar retirar esse leite. Como que você faz? Você pode começar fazendo uma massagem. Como que é a massagem? Em circulares. Então, você vai fazer uma massagem circular, tá? Para que não tenha dor durante e de maneira com que você vá estimulando essa mama, tá bom? Então, você vai fazer essa massagem, você pode colocar uma compressinha de água morna, tudo isso ajuda, estimula e vai fazer com que facilite essa descida do leite, tá bom? E aí, depois que fez a massagem, você vai fazer a ordenha. O mesmo pote que você vai agora ejetar o leite, você pode pegá-lo e congelar, tá? Por isso que você vai estar aqui, ó, de boquinha protegida, cabelo, tudo, não vai ter problema. A pega na mama para fazer ordenha é em C, mão direita, mama direita, mão esquerda, mama esquerda, tá bom? Então, você vem aqui, faz a ordenha, lembrando que você vai fazer pressões na areola, nunca no bico. Não há necessidade de pressionar o bico, ó, C e na areola. E não precisa ir lá na frente, pequenos movimentos. E aí você vai alterando a posição da sua mão, tá vendo? Para que toda a região da mama consiga ser esvaziada. Porque o que acontece? A mama, ela tem vários carocinhos, que são onde os gânglios mamários, que é onde faz a produção do leite. E esses gânglios, eles vão ser esvaziados à medida que você vai fazendo a ordenha. Então, é muito importante que você pressione somente a areola. Por isso que a gente fez a massagem, para estimular, colocou a compressinha quente, morna, no máximo 3 a 5 minutos para não ter nenhum outro problema. E aí você vai fazendo essa ordenha, ok? Lembrando, muito importante, de você fazer a ordenha em toda a mama, tá? Se você tiver alguma dificuldade, utilize a outra também, caso você não consiga mama direita, mão esquerda, mama direita, mão direita, aí você pode usar a outra também, de forma que você sinta que você fez um movimento em toda a mama, sempre rodando para que você faça todo esse esvaziamento e não pressione o bico para que não machuque, tá bom? Ok? O que, amor? Então tá, são alguns recadinhos, daqui a pouco eu leio então, tá? Ó, fez a ordenha? Tem alguma dúvida com relação à ordenha, tá? Porque aí, ó, fez a ordenha, encheu o potinho que você queria. Porque essa ordenha, ela pode ser feita para aliviar a mama, tá bom? Então, se você quer tirar só para aliviar, não despreze. Ah, não, mas todo esse ritual é muito difícil, eu quero tirar só um pouquinho para aliviar a mama. Insista, tá? Talvez você imagine que dê um pouco de trabalho, mas já que você vai ali tirar para aliviar um pouquinho, já faz com que encha pelo menos um potinho, dependendo do tamanho, né, que você for potinho, dependendo se ele não for tão grande, dá para deixar já cheio, porque esse leite você pode doá-lo também. O banco de leite materno, ele carece muito, tá? Tem muitas mãezinhas que não conseguem amamentar e precisam de doações constantemente, tá bom? Então, olha só, com relação ao armazenamento desse leite, algumas informações você precisa ter. O leite materno, ele pode sim ser congelado por até 15 dias, só que uma vez aquecido, ele não pode retornar para a geladeira. Não esqueçam, tá? Uma vez que você congelou, degelou, esquentou, não pode mais voltar para a geladeira. Esse leite precisa ser desprezado. O bebê mamou e aí ainda sobrou um pouquinho ali na chuquinha
ou no copinho de preferência, né? A orientação é que a gente passa que use o copinho de café, ou se você tiver um outro copinho, ou na colherzinha, tem uma colherzinha específica também, toda anatômica e tal. Mas se você não tiver nada disso, não tem problema. Nos hospitais, no banco de leite, se usa realmente copinho de café. Para bebês prematuros, se utiliza copinhos de café para poder fazer. Mas se você tiver uma colher aí bem chique, use também um copinho bem elegante, bonito, utilize, não tem problema, tá? E aí, depois que você congelou, degelou, esquentou, não pode congelar mais. Agora, se você não for congelar esse leite, você quer deixar, mas não precisa congelar, você vai sair ali durante o dia e não vai ficar muito tempo fora e quer utilizar aquele leite no mesmo dia, 12 horas. Você pode colocar na geladeira e no máximo 12 horas ele vai ficar beleza, estabilizado. Só que desse leite que você deixou na geladeira dormir de um dia para o outro, não congela mais, tá? Entenda, você extraiu o leite, congelou, extraiu o leite, já congela imediatamente, tá bom? Agora, se você não for, se você quer utilizá-lo dentro desse período de 12 horas, pode deixar dentro da geladeira mesmo. Mas aí depois de 12 horas sobrou, vou congelar. Não, não pode, tá bom? Vamos ver aqui o que mais que nós temos de informação sobre isso. Não encher o frasco todo. Quando você for pegar o frasco, sempre deixe uma pontinha, porque o vidro ele expande, né, quando ele está congelado. Então é importante você deixar sempre uma pontinha para que não haja perigo desse vidro rachar. Dentro dessa segurança toda que a gente coloca, é muito importante que você escreva data, tá bom? Então, por exemplo, hoje é dia 1º, e aí você vai colocar lá, 1º disso, tal, 1º de dezembro de 2020, e aí você coloca, só que hoje não é 1º de dezembro, viu gente? Hoje é 18 de dezembro. 18 de dezembro, e aí você põe lá para congelar. Amanhã, 19 de dezembro, coloca lá. 20 de dezembro, coloca lá. À medida com que você for tirando, você vai colocando a data, porque você já sabe. 15 dias. Então, esse leite, 18 de dezembro, 15 dias depois, ele não serve mais. Tem que desprezar. Por isso que é importante. Eu fiz doação de leite e vinha uma pessoa do banco de leite aqui em casa para pegar esse leite. Então, eu sempre dava os leites anteriores, porque lá no banco de leite eles usam muito o tempo todo. Então, a gente sempre separava as datas, eu entregava para a profissional que vinha, e aí ela já sabia que o leite que eu estava dando, ele não ia chegar lá para durar ainda mais 15 dias. Às vezes era 10, às vezes era 8 dias. Então, a data ajuda, porque a segurança ela é fundamental, tá? Todo o cuidado com os bebês é muito importante. Então, colocar a data também. E aí, só que se você for querer fazer doação, tem todo um processo que eles orientam, mas desde já é importante você saber que para doar leite, precisa ter 2 portas, o seu congelador, o seu refrigerador, 2 portas, uma para o congelador e outra para o refrigerador, porque não pode ter contato com todo o ambiente da geladeira, porque como a temperatura é menor, a multiplicação de bactérias e até mesmo de fungos dentro da parte de baixo da geladeira, onde a temperatura é menor, ela multiplica mais esses micro-organismos. Então, o congelador já não, ele consegue manter, ele estabiliza, não vai nem para frente nem para trás, entendeu? Então, não tem problema. Nunca deixe na porta da geladeira. Lembra que eu falei que esse leite materno pode ficar até 12 horas dentro da geladeira? Dentro da geladeira, mas lá no fundo da geladeira, não na porta. Por quê? À medida que a porta durante o dia abre e fecha, essa geladeira perde calor. Perde calor não, ganha calor. Perde frio, né? Então, ela ganha calor e esse leite que estaria na porta, ele vai desestabilizando.
Uma hora ele está numa temperatura, outra hora ele está aqui, uma hora aqui, outra hora aqui. E sabe o que isso acontece? Favorece a micro-organismos multiplicar, principalmente todos os componentes desse leite. Então, por isso que é importante ter esses cuidados, tá? Não deixar na porta da geladeira, deixar sempre dentro e no fundo. E, principalmente, se você for congelar para doar, tem que ter pelo menos 2 portas, tá ok? E aí, ó, depois que eu fiz tudo isso, coloquei lá, congelei, beleza. E para utilizar esse leite? Para descongelar, são até esse leite congelado chegar no seu bebê para mamar, tem um passo a passo. Primeiro, congela, degela na geladeira, então você vai tirar do congelador, colocar na parte de baixo da geladeira, nunca na porta, e aí você vai degelar esse leite, tá? Ele vai ficar em forma líquida novamente. E aí você vai pegar uma panela, banho-maria, ferver a água e então pegar esse vidro já destampado e colocar nessa água quente com o fogo desligado, tá bom? E aí vai mornar. No que mornou, você vai lá pro teste do dorso da mão, vai pôr aqui, ó, no dorso ou nas costas da mão. E aí você faz um pinguinho e tenta sentir, tá ok a temperatura? E aí você faz então a oferta para o bebê. E ali você oferta, ele mamou, ficou um pouquinho, aquele pouquinho você despreza. A não ser que você veja que ele vai usar imediatamente após ali 1 hora, 2 horas, algo nesse sentido, tá bom? Não é possível voltar esse leite novamente para a geladeira. Pessoal, é muito importante, meninas, se organizem. Se você vai viajar, se você vai sair, é importante você se organizar. Então, viagem, vai sair para qualquer lugar, mesmo que seja próximo, bolsa térmica, tá? Então, você vai ter uma bolsa térmica, esse leite já esquentado, você deixa ele mornou, né? Fez todo esse processo, mornou, vai sair, vai para uma festinha, vai fazer alguma coisa, precisa levar leite. E aí, por algum motivo, você vai pegar esse leite morninho, pôr dentro de uma bolsa térmica e utilizar quando for necessário. Então, é muito importante se organizar, porque não pode pegar o leite congelado, nossa, preciso dar... Aí você pega o leite congelado, já coloca lá para descongelar e aí pode dar algum problema. Outra coisa, o leite, quando ele congela, ele vai dividindo todas as suas moléculas, sabe? Tipo assim, ficar a parte mais branquinha por baixo e a parte mais pesada por cima. O que acontece? Elas vão se soltando. Por isso é importante você mexer. Uma vez que você mornou esse leite, é importante você dar uma mexidinha assim, ó, com movimentos circulares, para que você consiga fazer com que todos os componentes desse leite estejam juntinhos ali, perfeitos novamente, tá bom? É isso aí. Olha, por hoje, sobre leite, sobre como congelar, é essa a nossa palavra. Se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida ainda, escreve no nosso chat, nas redes sociais, e aí eu vou ter todo o prazer do mundo para poder responder a vocês, tá bom? Então, não esqueça, tá? É muito importante toda a higiene para que você armazene esse leite com segurança. É importante que você aprenda a fazer a ordenha, mesmo que seja uma ordenha de alívio, não o tempo todo, tá? Porque por mais que quanto mais você ordenha, mais estimula a mama e ela vai produzir mais. Então, tirar uma ordenha de alívio, fazer a ordenha depois das mamadas, porque assim você vai alcançar o leite posterior, que tem mais gordura, mais proteína, e aí vai ser um leite mais forte, não que haja leite fraco, mas porque o primeiro ele é rico em água e nutrientes, e aí ele é mais para hidratação, ok? E por hoje é isso. Eu espero que vocês estejam aí, ó, com todas as informações bem assimiladas, e na segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós vamos ter um devocional aqui na nossa comunidade Despertar a Amamentação, e eu convido vocês para estar com a gente,
para podermos ouvir um pouco da palavra. Tem muita coisa bacana que nós estamos planejando aqui para todos vocês. Eu espero que o alcance e que seja bom para vocês. Se o que nós falamos aqui tem sido importante, tem feito sentido para vocês, se inscreve, compartilha, ajude outras pessoas também com esse conhecimento, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, principalmente, às vezes uma que não tem tanto acesso, não é verdade? Porque nem todo mundo tem acesso aos profissionais ali presencialmente, e aqui é uma oportunidade de fazer com que essa informação chegue a muitas mais pessoas. Então é isso, ó. Um beijo, muito obrigada por cada um que participou aqui com a gente e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!